Olá, meu nome é Ana Beatriz e eu vou dar início à apresentação do nosso projeto de compiladores. O nosso objetivo aqui é simular um compilador para a linguagem Python escolhida, focando especificamente em um código de conversão de temperaturas de Celsius para Fahrenheit. Para iniciar esse projeto, a ferramenta principal que a gente escolheu foi o ANTLR4, que é um gerador de analisadores. Então, em vez de a gente ter que programar do zero um analisador, escrevendo várias linhas de código, a gente vai criar um arquivo com as regras da nossa linguagem. E esse gerador que a gente escolheu, ele lê esse arquivo e ele gera automaticamente todo o código em Java que vai interpretar o programa. Aí dentro desse arquivo, temperatura.g4, que está dentro dessa pasta aqui, ele vai ser o ponto principal do projeto, porque ele vai ser o responsável por estruturar as definições regulares na análise léxica da nossa gramática. E essas definições regulares, no caso, elas são as regras matemáticas e os padrões textuais, que eles vão servir para reconhecer os tokens. Então, por sua vez, né, esses tokens eles vão ser as palavras e os símbolos que são válidos do nosso dicionário. Aí, olhando aqui para o arquivo que foi criado, a gente pode reparar que nessa primeira parte da seção léxica, todas as regras começam com letras maiúsculas. Então, por exemplo, como configuramos, no caso, para simular o Python? A gente tem, por exemplo, essa primeira regra, que é essa regra aqui mais abaixo, a regra while, em maiúsculo. Que, no caso, ela vai reconhecer exatamente essa palavra, a palavra while. A regra number, ela vai usar a expressão abre chaves, 0 menos 9, fecha chaves, mais, para identificar qualquer sequência de números, permitido no caso que também sejam identificados os pontos decimais, né? Então, por exemplo, ela vai validar os números 32, 9, 5 ou 0,5, que é o número decimal do nosso cálculo. A regra aqui mais abaixo, identificação, né? Identificar. Ela vai ditar como o sistema ele vai reconhecer os nomes das variáveis que o usuário cria, como Celsius ou Fahrenheit. E ela vai dizer que a variável ela precisa começar com a letra ou underline. E, por fim, a gente tem essa regra mais abaixo aqui, que é a AWS. A gente vai usar o comando traço maior que skip para dizer ao compilador que ele ignore esses espaços em brancos e quebras de linha. Afinal, no caso, eles só servem para organizar como o código ele fica visualmente. Com essas regras prontas, o ANTLR, o gerador, ele vai processar esse arquivo e depois ele vai gerar o temperatura léxica .java, que ele vai ficar naquela pasta gerado, no caso. Aí, esse arquivo gerado, ele vai ler o código Python, caractere por caractere, e ele vai agrupar esses tokens que eu tinha explicado. Olá, eu sou o Felipe e agora que a Ana explicou o ANTLR e as nossas definições regulares do trabalho, eu vou mostrar o resultado disso na prática, que é basicamente esse arquivo aqui, que é a temperatura lexer.java. Se nós observarmos o código, a nossa classe aqui, uma das classes principais, a classe principal do nosso código, se chama temperatura lexer. E ele é justamente o lexer que vem da nossa biblioteca do próprio ANTLR. E a função principal deste código é definir os identificadores dos nossos tokens. Então, o ANTLR ele transformou cada regra da nossa gramática em uma constante numérica. Como nós observamos aqui, nós temos public static final int,
E aqui nós temos o while recebendo o ID 1. Né? Por exemplo, podemos ver no código palavras e símbolos ganhar esses IDs únicos. Então o while recebeu o ID 1, o if recebeu o ID 2 e assim sucessivamente. Os operadores como plus e soma 16 e assim sucessivamente. Então cada operador, cada palavra do código, símbolo, ganharam esses IDs únicos presentes aqui. E além desses IDs numéricos, o código ele também cria arrays, né, listas, como por exemplo essas daqui, né, o literal names. E essa lista, né, essa string de caracteres, ela basicamente guarda as strings exatas dos símbolos, né, como por exemplo o texto while, o maior igual. Então, se nós observarmos aqui, nós temos aqui esses literais, né? Então, são palavras, basicamente, trazendo aqui para o nosso contexto, palavras reservadas. Então, aqui ele vai guardar essas palavras reservadas a fim da gente usar, né? Ter uma estrutura que a gente possa serializar. Porque aqui no final do arquivo a gente tem nós criamos aqui também uma classe e nessa classe nós temos esse serial aqui, que basicamente vai servir como uma expressão regular. Para que isso? Para que a gente tenha uma estrutura que atua como uma máquina de estados por baixo dos panos, para ler o caractere de entrada e reconhecer os tokens corretamente. Então, com base nisso, a gente vai, resumidamente, trazer que esse arquivo ele é um motor que vai quebrar o texto do programa em peças menores. E agora o Wendel ele vai mostrar o código-fonte que usamos como teste e como fica a saída prática desses tokens gerados. Olá, seja muito bem-vindo a este vídeo. Irei apresentar um código-fonte utilizado como entrada do analisador léxico e demonstrar como esse código é transformado em espécie de tokens. Antes de darmos continuidade, é preciso entender o que é análise léxica. Análise léxica é a primeira fase do compilador ou um interpretador. Sua principal função é ler o código-fonte e identificar os elementos básicos da linguagem, classificando-os em categorias chamadas tokens. Esses tokens são posteriormente enviados para o analisador sintático, responsável por verificar se a estrutura do programa segue corretamente as regras definidas na gramática. Portanto, antes que o PS possa verificar a sintaxe do programa, o léxico precisa reconhecer todos os elementos presentes no código. O arquivo utilizado como código-fonte de entrada do analisador léxico é o temperatura.py, uma extensão .py como o Python. Esse arquivo contém um programa escrito em Python responsável por converter a temperatura da escala Celsius para Fahrenheit. Além da conversão, o programa também realiza uma classificação da temperatura calculada, utilizando estruturas de condições para informar se a temperatura está muito quente, agradável, fria ou congelante. O código foi escolhido porque contém vários elementos importantes para testar a análise léxica, como variáveis, palavras reservadas, operadores matemáticos, operadores relacionais, estrutura de repetição, estrutura de condições, strings, números e funções. Isso permite verificar se o léxico consegue reconhecer corretamente diferentes tipos de tokens. Ao observar a primeira linha no nosso programa, ele se inicia com a seguinte instrução: Celsius igual a float, abre parênteses, input, abre parênteses, uma string para o usuário digitar, se temperatura em Celsius, e como o compilador vai analisar do ponto de vista dele. O Celsius vai ser um identificador, representar uma variável criada pelo programador. O Lexi reconhece esse texto e gera o token. Já no operador de atribuição, ele indica que o valor será armazenado na variável.
A função float, na gramática, foi definida como palavra reservada. O input, responsável por responder dados do usuário, vai ser gerado como token gerado input. Digite a temperatura em Celsius será uma string, vai ser um texto exibido ao usuário e o analisador léxico vai interpretar como token gerado string. Temos também uma estrutura de repetição. Após receber temperatura, o programa vai receber essa estrutura e vai manter o programa em execução, até que o usuário digite -1. O last identifica os seguintes componentes: while, Celsius, como identificador, diferente, igual, menos, que vai ser um number, e um dois pontos, que vai ser um delimitador dessa repetição. Cada um desses elementos é reconhecido individualmente. Observe que o last não interpreta o significado lógico da instrução. Ele apenas identifica e classifica os componentes encontrados. Já partimos para a conversão da temperatura, que é a conversão realizada através da expressão Fahrenheit igual a parênteses Celsius, operador de multiplicação 9 dividido por 5, fecha parênteses, mais 32. Essa é a fórmula que vai transformar os Celsius para Fahrenheit. O Fahrenheit vai ser identificado como token de como identificador. Já o igual ele vai ser um operador de atribuição. Os parênteses vai ser o parêntese de abertura e o parêntese de fechamento. E temos também operadores matemáticos, como o multiplicação, divisão e soma. Nele, ele vai definir como multi, div e plus. Também temos as constantes numéricas, 9, 5 e 32, que o Lash vai reconhecer cada símbolo separadamente e gera sequência de tokens de maneira correspondente. Já na estrutura de condições, após calcular a temperatura, o programa utiliza decisões para classificar essa temperatura. A primeira condição é uma condição que vai gerar tokens, vai gerar uma palavra reservada de decisão, o if, vai gerar um identificador, que vai ser uma variável utilizada para comparação, vai gerar um operador maior que um valor constante e o início do bloco da condicional, sendo o identificador o if, o Fahrenheit, o identificador, o operador maior que o valor da constante e o início do bloco da condicional. Depois tem outra condição, que ele tem um elif, tem um identificador, tem um number, tem o end, Fahrenheit, um menor ou igual, e um número constante e o início do bloco. Nessa linha aparecem novos operadores relacionais e também o operador lógico end. Já na terceira condição, ele também produz tokens relacionados à comparação numérica. Já na outra condições, ele só vai gerar tokens else e colon. E como o Lash analisa esse código? O Lash percorre o arquivo da esquerda para a direita. Ele tenta associar cada sequência de caracteres a uma regra definida na gramática. Por exemplo, esse while ele vai responder a regra while. Logo, o Lash gera o token while. Outro exemplo é o Celsius. Ele vai corresponder à regra
de identificador. Logo, gera um identificate. Esse processo ocorre por todo o código-fonte. Também temos os lechemas. Lechemas é o texto encontrado no código. Nós temos lechemas como while, Celsius, o próprio sem e o diferente igual. São exatamente os caracteres presentes no programa. Já o conceito de token, a gente pode relacionar como lechemas e tokens. Portanto, os lechemas são textos encontrados e os tokens são categorias atribuídas ao texto. Se a gente fazer uma análise léxico desses tokens, a gente criou um ponto BAT, que é um executável que vai fazer essa atribuição desses tokens. Nós temos que, na primeira linha, a gente tem o Celsius como o identificador, que é o nome de uma variável criado pelo próprio programador. O Fahrenheit, que é novamente um identificador. E o igual, que é um operador de atribuição de valor. Já o float, ele é uma função que converte um valor para o número decimal. Já o parênteses de abertura, ele é um parêntese esquerdo. Left parênteses, parêntese esquerdo. Input, ele vai receber como ele mesmo, que ele vai perguntar ao usuário, vai receber dados do usuário, essa função. E também, novamente, o parêntese esquerdo, left parent. Também temos uma string, que é definida como aspas, a análise léxica, ele vai determinar esse token como tipo string. Já aqui, ele vai definir como o parêntese direito. Que vai definir como parêntese direito os dois parênteses. Esses parênteses aqui. Já o while, ele vai receber como estrutura de repetição. Celsius, ele vai definir como um nome de uma variável criada pelo próprio programador. Já o operador diferente de, ele vai definir como neck, que vai um operador diferente do que vai ser do tipo neck. Minus, que vai ser tipo minus, o que vai ser o number, e os dois pontos, que ele vai delimitar o início de um bloco de código. Novamente, aqui, já partindo aqui pela condição, a gente tem o Fahrenheit, novamente como identificador. Temos o igual como operador de atribuição, aqui, operador de atribuição. Novamente, o parênteses esquerdo, Celsius, novamente. Aqui, a gente vê um operador de multiplicação, o token, ele foi gerado pelo operador de multiplicação. A gente vê o 5, aqui, number 5, que
5. A gente vê também o parêntese direito, também ele foi reconhecido. E o mais, aqui, ele também foi reconhecido como plus, que é um operador de som. Já aqui também o number como número, valor numérico. Então, a partir agora para a estrutura de repetição, if. Também foi a estrutura de condição, o identificador, novamente, ou maior, operador de maior que. Aqui também o number, aqui no 100. Aqui o color, que vai delimitar o início do bloco. O print, que vai exibir a tela do terminal. Aqui o parêntese. Aqui também um string. Aqui. Essa parte. Um string que vai delimitar como a vírgula. Também o separador de argumentos. Aqui. Coma. Separador de argumentos do tipo coma. Aí aqui também um string. Aqui um string que é delimitada com essas vírgulas. Também o parêntese direito. Aqui o elif, que é uma condição alternativa. Condição alternativa. O Fahrenheit como identificador. O maior ou igual, que é o GTE, que é um operador maior ou igual. O AND, que é um operador lógico, né? O operador lógico é. E aqui o 60, que é um valor numérico utilizado no programa. Aqui no Fahrenheit também é um identificador, que é o nome de uma variável, né? Criado pelo programador. E o valor de menor ou igual. Aqui, outro valor numérico dessa parte aqui, na linha 8. E no final, o delimitador do início de um bloco de código. Print que vai receber e vai exibir informações na tela. E também outra parêntese. Aqui um string, novamente um separador de argumentos. Aí aqui um token Fahrenheit, um identificador, novamente um separador de argumentos, tipo string, aqui. Também novamente como o parêntese direito. Elif, que é uma alternativa de condição. Aí aqui identificador, um operador de maior ou igual. E aqui o valor numérico. Aí depois vem
O operador lógico é identificador. Depois vem o menor que. Aí vem o valor numérico. Depois vem o delimitador no início do bloco de código. Aí depois vai vir o print. Vai exibir lá na tela. Novamente ele vai pegar aqui o parêntese esquerdo, né, que é o left parent. Aí aqui o string, né, que é delimitado com essas vírgulas. Depois vai pegar o separador de argumentos. Depois ele vai pegar o identificador, o nome da variável definida. Depois vai pegar o separador de argumentos. Aqui novamente um string e aqui o parêntese direito. Aí depois a gente for lá para o Celsius, identificador, operador de atribuição, aqui float, né, que é uma função para converter um valor para o número decimal, aqui o parêntese esquerdo, o último é pedir informação para o usuário, aqui também parêntese, que ele vai pedir também do tipo string. E aqui temos dois parênteses direito, que vai o analisador léxico vai primeiro reconhecer o primeiro parêntese e o segundo parêntese. Depois ele vai partir para print e print. Depois ele vai partir para esse parêntese. Depois ele vai atribuir essa atribuição de string e no finalzinho ele vai gerar, ele vai reconhecer o parêntese direito, left parent. E qual a importância dessa tokenização? Ela vai possuir funções importantes de organizar código-fonte, e vai identificar as palavras reservadas, reconhecer as variáveis, reconhecer operadores, reconhecer número de strings, detectar caracteres inválidos e preparar a entrada para o analisador. Sem essa etapa, o analisador léxico teria que processar diretamente milhares de caracteres, tornando a análise muito mais complexa. Essa etapa é apresentado o código-fonte utilizado como entrada do analisador léxico, com o resultado da tokenização produzida pelo léxico. Foi possível observar que todos os elementos da linguagem foram corretamente reconhecidos e classificados. O analisador léxico identificou palavras reservadas, identificadores, operadores matemáticos, operadores relacionais, strings, números e delimitadores. Com o resultado, foi gerada uma sequência estrutural de topos que servirá de entrada para o analisador sintático na próxima etapa. Dessa forma, a análise léxica foi executada corretamente, com sucesso, e cumpriu seu papel dentro do processo de compilação.